Hello galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar mais uma vez de mais uma review do capítulo de Boku no Hero Academia. Dessa vez o capítulo 381. Vamos falar de tudo que aconteceu no capítulo. Então se você quiser mais vídeos como esse, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e apoie para a gente estar crescendo cada vez mais. Lembrando, nossa meta é de batemos 1000 inscritos ainda esse ano. Então a sua ajuda é muito importante. Então faça essa parte e ajude o canal. De qualquer forma, Boku no Hero, o capítulo Boku no Hero dessa semana teve como título Trevas. Faz jus ao capítulo, né? Porque foi basicamente o ponto principal, o ponto alto desse capítulo. Depois de semana passada, o pessoal da Kitetsu tem entrado em ação, os alunos e estão agora ajudando o pessoal na batalha contra o All For One, principalmente, né, porque o All For One é alguém bem poderoso. E não somente isso, agora tem a ajuda aí dos Trice, que são clones aí feitos pela Toga. Então a batalha tá bem complicada, mas com a ajuda deles as coisas começaram a melhorar um pouco, e agora eles podem focar e lutar contra o All For One, enquanto os clones aí estão mais contidos. E isso que eles fazem, aqueles que têm habilidades de longa distância, podem atingir de longa distância, eles começam a atingir, começam a focar no All For One e eles começam a atacar ele. Porém o All For One mesmo fala que ele não tem foco neles, ele não se preocupa tanto com eles, porque a única pessoa que ele fala que pode se equiparar com ele não está mais por ali, que provavelmente é o que ele fala do All Might, na qual todas essas pessoas eles não realmente conhecem a era onde ele estava aí no seu auge. Eles não viveram essa era. Os jovens não viveram e os adultos eles só viram o início dessa era. De qualquer forma, então o All For One ele fala que ninguém pode se equiparar a eles. E também eles também citam, né, a respeito, né, que essas pessoas todas essas pessoas estão atacando de longe, eles têm medo de ter suas habilidades roubadas e que não são pagos com ele, e todo aquele papo, né, e normalmente eles falam. Mas é aí que entra, na minha opinião, um tema bem que foi o mais interessante do capítulo, que é sobre as conexões. O Hawks mesmo ele fala sobre as conexões, que o One For All é uma habilidade que une corações das pessoas. Ele uniu várias pessoas e todos eles estão batalhando aí agora por conta disso, dessas conexões que fazem. O One For All ele liga as pessoas, ele faz essas conexões, e isso faz até bem jus, né? Porque o All For One ele é algo que é passado de geração em geração, ele liga com os anteriores, os usuários anteriores, faz essa ligação. E não somente isso, ele liga também com as pessoas em volta dele, ele faz essa conexão, ele se conecta com as pessoas, ele conecta com todo mundo que ele ajuda. Isso se identifica bastante até com o próprio Deku. O Deku ele é alguém que ele é um protagonista que ele sempre ajuda as pessoas, ele sempre é um coração aberto com as pessoas, ele é um herói bondoso, né? Acho que muita gente não gosta do Deku exatamente por essa aura bondosa que ele tem, porque ele é muito bonzinho, ele não é aquele herói que quer matar o inimigo e tudo mais, e eu acho que isso não é um problema, porque isso condiz com o personagem. Existem muitos heróis, até por exemplo, eu posso citar aqui, por exemplo, Marvel, DC, heróis de comics, que eles não matam os vilões e eles são tidos até como heróis, né? Apesar de muita gente falar disso e tudo mais, mas eles eu não vejo pelo menos problema nisso. Eu acho que o Deku também se adequa nesse ponto, mas ao jeito dele. Ele é um herói que ele não mata os vilões, ele tem um coração bondoso, ele sempre vê o lado bom, ele sempre quer ajudar. Quando ele vê o lado bom e ele quer entender o porquê aquele vilão ele chegou àquela situação e ele quer ajudar. Logicamente, né, ele sabe que aqui existem dois lados, um lado mau e um lado bom. Também existe o lado onde ele pode ajudar as outras pessoas. Esse é o ponto que eu vejo. Então o One For All, ele praticamente ele ajuda as outras pessoas. E para fechar o capítulo, tivemos então a aparição do Tokoyami, que essa aqui foi uma parte bem interessante. Tô gostando bastante de alguns pontos, né, que vem sendo destacados através do Tokoyami, que ele é um personagem que ele sempre ficou atrás dos panos, né, ele nunca participou dos arcos ativamente, mas ele sempre é um personagem que tem realmente uma habilidade muito grande. E ele tem um carisma também muito grande. Então aqui a gente vê um pouquinho mais dessas habilidades dele, o quão legal é esse personagem. Então ele usa uma das suas habilidades especiais, que ele precisa, né, de um tempo para ele se concentrar. Exatamente o tempo que o colégio Kitetsu aparece, que ele consegue ter um tempo, né, para se concentrar mais nisso, nessa habilidade dele. Ele então ataca o All For One. O ponto principal dele ter sido importante nisso é porque de certa forma a habilidade dele não pode ser roubado, né, por All For One. Porque, por exemplo,
Citado, por exemplo, o Endeavor, que o Endeavor ele tem as chamas dele, porém o All For One ele não consegue roubar as habilidades tocando nas chamas dele. E provavelmente isso funciona exatamente com as sombras, né, do Tokoyami. Ele não consegue roubar a habilidade encostando na escuridão. Escuridão não é algo físico que pode ser tocado, né? É diferente, por exemplo, do Kurogiri, que ele, apesar de ter habilidade de sombra, ele tem um corpo físico, o que pode ser tocado. Foi falado até na primeira temporada. Mas com o Tokoyami é diferente essa situação. Ele, de certa forma, ele tem uma certa vantagem. Não sei se isso vai continuar nos próximos capítulos, ou vai mostrar ter alguma fraqueza essa habilidade, ou vai mostrar ter alguma desvantagem mesmo, que não é algo acima dessa habilidade do All For One. Mas, pelo menos nesse capítulo, foi o que aparentou ser. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Como é que vai sair dessa situação? Talvez até ter um corte, né, e mostre outro local onde está o Shigaraki, e depois que volte para esse momento. Talvez aconteça isso, né? O autor ele tá fazendo essas transições, né? Algo que eu tô achando bem interessante, porque ele não tá focando só em uma luta, porque são vários lugares separados. Eu acho que ele tá demorando até um pouquinho, focando para focar no Todoroki. Faz um tempinho que focou ali. Então tem 4 pontos importantes, que é onde tem o Midoriya, onde tem o Hawks, onde tá ou pelo menos estava, né, o Pesmik, e onde é que tá o Todoroki. Esses são os 4 pontos que foi apresentado. Talvez apareça alguns outros, como eu falei no capítulo anterior, onde tem o Aizawa, e agora o Miki e o Kurogiri, que é o Shirakumo, e podem ter esse outro local aí onde tenha mais um ponto aí do autor focar. Mas vamos ver aí como é que o autor ele vai dividir esses acontecimentos, esses locais, que na minha opinião estão sendo muito bom. É algo que, por exemplo, eu posso até dar um exemplo aqui de One Piece, que ele usa muito isso, ou pelo menos, não sei se usa ainda, mas ele usava bastante. No arco até de Wano ele usou também, onde ele sempre divide os protagonistas em certos pontos, e lá acontecem as batalhas. E logicamente ele foca mais nos pontos principais, onde tem os maiores protagonistas, onde tem os personagens mais relevantes daquele arco. Aqui no Boku no Hero ele está fazendo exatamente dessa forma, né? Vários pontos e vários lugares para se focar, ele não simplesmente foca até o final. Por exemplo, tem um acontecimento, a luta, ele foca até o fim da luta e depois que ele vai para outro ponto. Ele está dividindo, e assim está sendo até bem legal a gente acompanhar cada acontecimento. Mas bora ver se o capítulo seguinte vai focar ainda aqui ou vai para outro lugar. De qualquer forma, deixa nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você espera também dos próximos capítulos aí. E o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.